Essa não é uma promessa vazia, é um código revelado, uma mudança de chave mental e espiritual. E se você tiver sabedoria, vai entender tudo o que precisa para mudar de vida ainda hoje. Mas antes de tudo, vamos ser francos. Você foi enganado, ensinado desde pequeno a pensar como pobre, a se contentar com pouco, a buscar estabilidade ao invés de liberdade, a ver o dinheiro como inimigo, não como ferramenta. E sabe o pior? Muitos desses ensinamentos foram dados em nome de Deus, mas Deus nunca quis ver você escravo do sistema. Ele quer ver você livre, abundante e generoso. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância." A abundância não é pecado, é propósito. E Robert Kiyosaki entendeu isso. Mesmo sem ser teólogo, ele aplicou princípios bíblicos que a maioria dos cristãos ignora e por isso ficou rico, enquanto muitos crentes continuam quebrados. Hoje você vai descobrir como aplicar isso e se tiver coragem de obedecer, vai prosperar. Vamos direto à primeira chave. Primeira chave: mude sua mentalidade antes de mudar sua realidade. Kiyosaki repete isso várias vezes. A sua mente é o seu maior ativo ou o seu maior passivo. Se você pensa como pobre, age como pobre. Se age como pobre, colhe pobreza. E o que é pensar como pobre? É trocar tempo por dinheiro, é vender sua hora, é dizer não posso ao invés de perguntar como posso, é reclamar do governo, da crise, da vida, ao invés de assumir responsabilidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança começa aí. Kiyosaki aprendeu com seu pai rico que os ricos não trabalham por dinheiro, o dinheiro trabalha por eles, que a escola ensina a ser empregado, não a ser livre. Você tem estudado para servir um sistema ou para sair dele? A maioria das pessoas quer um emprego estável, um salário fixo, um plano de aposentadoria. Mas tudo isso é ilusão. Segurança é a prisão dos tolos, liberdade é a recompensa dos sábios. E aqui entra um ponto espiritual muito profundo. Enquanto você buscar a segurança como ídolo, vai rejeitar a fé verdadeira, porque a fé exige movimento, a fé exige risco, a fé exige obediência. Abraão deixou tudo para seguir uma promessa invisível. Você está disposto a sair da zona de conforto por algo maior? Se não estiver, vai continuar na mesma, trabalhando por décadas para enriquecer os outros, vivendo com medo, dependente, vulnerável. Mas se estiver, algo poderoso vai acontecer, porque quando você muda sua mente, muda seu destino. E é exatamente nesse ponto que muitos pobres travam, enquanto os ricos prosperam com as mesmas 24 horas por dia. Você precisa entender isso profundamente. O que te separa da riqueza não é a falta de dinheiro, é a maneira como você pensa, como você age e principalmente como você reage diante das oportunidades e desafios da vida. Robert Kiyosaki repete essa verdade em quase todos os seus livros. A maioria das pessoas é escrava do dinheiro porque foi ensinada a ser. Sim, ensinada na escola, em casa, na igreja, na sociedade. Aprendemos que o dinheiro é algo a ser temido, adorado ou evitado, mas nunca aprendemos a dominá-lo. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios capítulo 13, versículo 18 nos alerta: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Se você quer riqueza duradoura, precisa aceitar instrução, precisa ser corrigido, moldado, transformado. O dinheiro não obedece a quem o deseja, o dinheiro obedece a quem o entende. Segunda chave: crie uma base de ativos, mesmo com pouco dinheiro. Sabe o que a maioria dos pobres faz quando recebe dinheiro? Gasta. Sabe o que os ricos fazem? Compram ativos. E eu sei que você pode estar pensando, mas os ricos possuem muito dinheiro, por isso eles investem. E é aí que você se engana. Comprar ativos não depende do quanto você ganha. Mas o que são ativos? Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso mês após mês. Exemplos: um aluguel, um canal no YouTube que gera renda, uma pequena loja virtual ou até um livro publicado online. Mesmo se você só tiver R$ 50 sobrando por mês, pode começar. Compre livros sobre investimentos, invista R$ 10 em um anúncio e venda algo simples. Crie um e-book sobre o que você sabe. Comece pequeno, mas comece agora.
agora. A Bíblia confirma isso com clareza. Eclesiastes capítulo 11, versículo 2, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso é diversificação, isso é inteligência financeira, isso é sabedoria bíblica. Terceira chave, não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar por você. O pobre vive correndo atrás de dinheiro, o rico faz o dinheiro correr atrás dele. A diferença está no entendimento de como o dinheiro funciona. Kiyosaki diz: os ricos compram ativos, os pobres compram passivos achando que são ativos. Muita gente compra carro caro, celular de última geração, roupas de marca, achando que isso é riqueza, mas isso é despesa. O verdadeiro rico compra coisas que geram mais dinheiro, e a Bíblia reforça isso com sabedoria. Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Diligência é produtividade inteligente, é usar bem os recursos, é fazer com que cada real trabalhe para você. Quarta chave, use a alavancagem ao seu favor. Pobres trocam tempo por dinheiro, ricos criam sistemas. Você pode trabalhar sozinho? Sim, mas isso vai te limitar. Agora, se você aprende a criar mecanismos que funcionam mesmo enquanto você dorme, você sai do jogo da sobrevivência. Alavancagem é quando você usa tempo de outras pessoas, o dinheiro de outras pessoas, as habilidades de outras pessoas e as plataformas que já existem. Para crescer, você pode ter um produto digital que vende todos os dias, pode criar um canal que rende sem precisar aparecer, pode escrever um livro, uma música, um aplicativo, e a base para isso está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso se chama inteligência coletiva, parcerias, alavancagem. Quinta chave, honre a Deus com seus recursos. De nada adianta enriquecer e perder sua alma. De nada adianta conquistar bens e esquecer do doador. O dinheiro é um servo útil, mas um péssimo senhor. Se você colocar o dinheiro como Deus, ele te escraviza. Mas se você colocar Deus como Senhor, ele te dá sabedoria para administrar o dinheiro com justiça. Provérbios capítulo 3, versículos de 9 a 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros fartamente e transbordarão de vinho os teus lugares. Isso é espiritual, é financeiro, é eterno. Quando você entrega, Deus multiplica. Quando você obedece, Deus honra. A prosperidade verdadeira começa no espírito e se manifesta no físico. Sexta chave, pague a si mesmo primeiro. Essa é uma das lições centrais de Kiyosaki. Antes de pagar boletos, cartão de crédito ou fazer compras, reserve uma parte do que você ganha para investir. Isso é obediência ao princípio bíblico da disciplina. Provérbios 21, 20 diz: na casa do sábio há reservas de comida e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Guardar antes de gastar é sabedoria, e sabedoria atrai riqueza. Comece com 10% do que você ganha. Pouco? Sim, mas é o ato que ativa a transformação. É a fé em ação. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Sétima chave, entenda o poder do sistema. Pobres trabalham pelo dinheiro, ricos constroem sistemas que fazem o dinheiro trabalhar para eles. Kiyosaki fala que as escolas nos ensinam a serem bons empregados, mas não bons empreendedores ou investidores. A Bíblia, por outro lado, nos ensina a sermos bons mordomos, não donos de tudo, mas administradores fiéis. Lucas capítulo 16, versículos de 10 a 11 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se vocês não forem confiáveis com as riquezas mundanas, quem lhes confiará as verdadeiras? A fidelidade nas pequenas escolhas financeiras constrói os alicerces do sistema que te libertará. Oitava chave, construa múltiplas fontes de renda. Eclesiastes capítulo 11, versículo 2 diz: reparte com 7 e até com 8, pois não sabes que mal haverá sobre a terra. Essa é a sabedoria milenar da diversificação. Kiyosaki fala sobre construir diferentes fluxos de caixa, investimentos, negócios, royalties, imóveis, educação digital. Você não pode depender de uma única fonte. Se seu salário for sua única entrada, você está sempre a um passo da crise. Mesmo que comece pequeno, vendendo algo, prestando um serviço, criando conteúdo, o importante é começar. Nona chave, invista em ativos, não em passivos. Esse é o coração do livro Pai Rico, Pai Pobre.
Por isso, ele sempre será lembrado. Ricos compram ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Pobres compram passivos, coisas que tiram o dinheiro do seu bolso. A Bíblia reforça isso com o princípio da boa semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se você semeia seu dinheiro em coisas que desvalorizam, que só drenam sua energia e não retornam nada, está semeando na carne. Mas se investe com sabedoria, está semeando no espírito. E a colheita vem, sempre vem. 10ª chave: evite a dívida escravizante. Provérbios capítulo 22, versículo 7 é direto. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida te coloca como escravo, te faz trabalhar para enriquecer os outros, te impede de investir, te enfraquece emocionalmente e espiritualmente. Se você está endividado, sua prioridade é sair disso. Negocie, venda coisas, corte prazeres temporários. O plano de Deus é liberdade, não escravidão. 11ª chave: eduque-se todos os dias. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. E Kiyosaki reforça: o maior investimento que você pode fazer é em sua educação financeira. Pare de consumir apenas entretenimento. Assista vídeos sobre finanças, leia livros, siga pessoas que ensinam com verdade, haja sobre o que aprender. Mesmo que você esteja no fundo do poço, a educação é a escada para sair de lá. 12ª chave: entenda o ciclo do tempo e da paciência. Muitos querem enriquecer do dia para a noite, mas isso é tolice. O crescimento é como plantar uma árvore. Salmo capítulo 1, versículo 3 diz que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá fruto no tempo certo. A sua prosperidade virá no tempo certo, se você plantar e cultivar com fidelidade. Kiyosaki fala que a maioria desiste antes da colheita. Não seja essa pessoa, permaneça, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer que nada está mudando. 13ª chave: seja generoso com sabedoria. A generosidade não é dar tudo o que tem para todo mundo, é dar com propósito, com direção, com sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: a alma generosa prospera, e aquele que regar também será regado. Kiyosaki ensina que os ricos doam estrategicamente, apoiam causas, formam alianças e constrói legado. Use parte do que você ganha para ajudar, mas sem se prejudicar. E principalmente, nunca dê por culpa, dê por propósito. 14ª chave: busque sabedoria espiritual antes de tudo. A verdadeira riqueza começa com o temor a Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Antes de buscar estratégias, busque direção. Antes de planejar investimentos, ore. Antes de agir, consulte a palavra. Kiyosaki entende de finanças, mas a Bíblia entende de eternidade. E quando você une as duas, estratégia e fé, se torna imparável. 15ª chave: transforme sua identidade financeira. Você não é pobre, você está em uma situação de escassez temporária. Sua identidade está em Cristo, não na conta bancária. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformem-se pela renovação da sua mente, mude sua mentalidade e sua realidade mudará. Pare de dizer sou quebrado, sou azarado, sou pobre. Comece a declarar: estou aprendendo, estou crescendo, sou um bom administrador, sou próspero em Cristo. As palavras têm poder e o mundo espiritual responde ao que você declara. Robert Kiyosaki revela os caminhos práticos. A Bíblia revela os caminhos eternos. Ambos apontam para um mesmo destino. A verdadeira prosperidade começa dentro. A pobreza não é uma sentença, é uma estação, e ela pode e deve acabar. Mas para isso é preciso obediência, disciplina, aprendizado constante e fé. Não basta saber, é preciso aplicar. É preciso decidir que hoje será o último dia de ignorância financeira. Lembre-se, a diferença entre o pobre que fica pobre e o pobre que fica rico é a forma como ele reage ao conhecimento que recebe. Você acabou de receber. Agora, o que vai fazer com isso?
Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a 3 coisas muito simples, mas poderosas. Curta esse vídeo agora. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Inscreva-se no canal. Aqui, toda semana compartilho conteúdos que unem sabedoria bíblica e inteligência financeira. Assista ao próximo vídeo. Nele te mostro como construir uma vida inabalável, mesmo quando tudo à sua volta está desmoronando. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.